Seja muito bem-vindo ao nosso 7º episódio do nosso podcast Logística Sem Freio. E hoje estamos recebendo uma pessoa que vai falar muito para nós sobre produção, tá? E melhor ainda, produção de perecíveis, viu? Então não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Com a gente tá ele, Elisier Martins, da Zabene Salgados. Zabene! Obrigado. Satisfação, muito obrigado pelo convite, tá? Para mim é uma honra estar aqui. Ah, isso aí. Bacana. É isso aí. Obrigado, Elisier. De nada, cara, essa faz parte. Né? Isso é engraçado. Eu respirei, ele olhou pra mim, pô. É que você tava esperando, eu já ia... boa. Já começamos daquele jeito. Exato. Pra dar No make-off é top. Você não pode confundir, Eliazar não, hein? Não, pode deixar. Bacana. Vamos lá. Elisier, obrigado pela sua presença. Uma honra aí. Pra quem não sabe, a Zabene... Não, peraí. Zabene! Tem a mãozinha. Da coxinha, né? Da coxinha, exato. A Zabene, ela foi nossa cliente, né, de consultoria, né, nós fizemos um trabalho em conjunto, um trabalho bem legal, né, Foi bem bacana. Ali. Mas vamos lá, né, conta um pouquinho para nós de você, né, da sua trajetória, até onde, por que, né, você começou a empreender, né? Sim. E como que surgiu a Zabene, né? Legal. Assim... Primeiramente, muito obrigado mais uma vez, né? É uma honra estar aqui com vocês. E a Zabene, ela nasceu de uma ideia nossa entre eu e a Marcele, né, minha esposa. Se a gente for contar mesmo toda a trajetória, eu venho de Ribeirão Preto, né? Nós somos lá de Ribeirão Preto, nossa família, nós somos nascidos e criados lá, né? E em 2008 surgiu uma oportunidade de nós virmos para Franca, né? Iria inaugurar o Toninho Super Atacado, aquele atacadista que fica lá na Avenida Champanhar. Sim. Né? Então, nós viemos com essa proposta e... Para abrir a cantina, exatamente. Tá. Lá em Ribeirão Preto eu trabalhava como representante comercial da Seara, né? Nós atendíamos ali uma região sudeste ali de Ribeirão Preto. Uhum. E aí nessa eventualidade, nessa oportunidade, eu achei muito bacana a questão de poder empreender. Era um sonho já e a gente estava em busca também. Então eu falo assim, não é só a vontade, né? Tem a oportunidade, tem primeiramente Deus, né? Mostrando ali para nós um caminho. Quando nós viemos em 2008 para Franca, nós não sabíamos nada, praticamente nada, só comer salgado, né? A gente só sabia comer o salgado, fazer nada. Nós não viemos de família de pessoas que produzem salgados de maneira alguma, a não ser assim uma eventualidade ali, fazer uma esfirrinha ali entre família, né? Aquela resenha, mas nada de forma institucional. Quando nós viemos para cá, eu e a minha esposa, a gente trabalhava no balcão da cantina, né? A gente trabalhava ali atendendo o cliente, comprávamos de 5 fornecedores, né? A gente tinha 5 fornecedores na época, cada um com uma especialidade ali do produto que a gente gostava ali daquele fornecedor. Então, nós montamos ali um portfólio de produtos e aí passou ali mais ou menos uns 3 anos, né, que a gente trabalhando ali no balcão, sempre com essa vontade de empreender, de escalar, de buscar melhorias, né? Uhum. E a minha esposa me indagou, ela falou assim, olha, já até quando que a gente vai ficar com a barriga aqui no balcão, né? Eu achei engraçado. E a Marcela ela pegou e falou assim, ó, até que dia que a gente vai ficar aqui nesse balcão aqui, com o umbigo encostado aqui nele, atendendo o cliente, né? Tem que ter algo a mais, né? E aí eu falei assim, olha, tem uma ideia, vamos para cima, né? Vamos fazer o salgado. Então, nós tínhamos ali uma variação de 40 itens, né, no portfólio, entre coxinha, pastéis, espeto, quibes, empadas, croissants. Então, assim, um leque bem extenso, né? Com bastante variedade. E a gente na cara e na coragem, né?
aquela vontade louca, Enorme, enorme de de fazer de- acontecer, né? de empreender e fazer acontecer. E tudo surgiu aí numa época bem complicadinho um pouco, né? A Franca estava numa crise ali do calçado, né? Então, assim, era um mercado mais ainda parado, ele estava despertando aí para um mercado mais comercial, né? Saindo um pouco aí desse foco de indústrias, né? E a gente observou que seria interessante a gente fazer o salgado para nós e manter o mesmo padrão, o mesmo tamanho, gramatura, qualidade, né? Para atender também o cliente B2B, né? O cliente de varejo, de atacado, né? No caso de atacado, aí, o comercial, né? Comerciante. E aí a gente passaria de sermos consumidores ali, revendedores, e passaríamos a ser fabricante. Então deu muito certo, começamos com um pouquinho de farinha, um pouquinho de frango, né? Nós morávamos num apartamento ali de praticamente 48 metros quadrados, né? E assim, a sala muito próximo ali da cozinha, mas a gente sempre tomando cuidado ali com a higiene do alimento, a saúde em si, né? Tudo muito bem preparado, com luva, com touca, né? Como tem que ser, a gente está trabalhando com alimento, né? E nessa eventualidade aí começamos com a coxinha. Então a gente tinha um pedido mínimo ali de 50, 80 coxinhas por dia, e a gente começou fazendo 30, né? A gente, vamos começar com 30. O mais bacana é que saiu uma coxinha desse tamanho, grandona, outra pequenininha, outra saía com formato de bolinha, outra de croquete, né? Tudo manual. Tudo manual. Todo o processo que a gente fazia ali era manual. Compramos panelas, o rolo de massas, né? Para poder sovar a massa, para poder dar choque térmico. E isso vocês fazendo só para... E tudo isso, assim, o que dava a inspiração do conhecimento, né? A gente entrava na internet, entrava ali no YouTube ali e começava a mexer ali, ver receita, ver como que fazia, qual é a temperatura, o que coloca para soltar a massa, né? Ali de cozido, no caso de coxinha. Sim. E a gente aprendeu ali na raça, na fé e na coragem, né? E foi muito satisfatório, muito gratificante para nós, porque eu falo assim, a pessoa que ela tem um sonho, ela tem um objetivo, o que precisa é idealizar esse sonho e ter consistência, né? Vamos ter consistência. Fez 30, vamos manter as 30 aqui. Daqui a pouco começamos a aumentar a quantidade ali, já se viu uma oportunidade de começar um quibe, um espetinho de frango, né? E aí a gente começou a diversificar. Ou seja, o apartamento já era pequeno, aí ficou menor ainda, né? Nesse começo, vocês estavam fazendo para abastecer a cantina que vocês tinham lá no Toninho. Justamente. Tudo que a gente fazia era produção nossa própria ali, Sim. né? Substituindo ali aos poucos os fornecedores. No caso, eram 5 fornecedores, né? E o que foi mais legal, o que impulsionou tudo isso, o que tracionou? Como o Toninho Super Atacado tinha aquela pegada mais de atacadista, muitos clientes vieram através do Toninho ali, comendo um salgado. Você não leva um pouquinho lá na minha padaria, na minha estufa e tal, né? Eu falei assim, claro, né? A gente comercial, né? Na veia. Bora. Isso a gente não podia nem pegar mais nada, né? Aquela situação ali toda cheia de trabalho ali. O trabalho engolindo a gente todos os dias, né? Era só eu e a Má, no caso. E aí tivemos que mudar para um lugar maior, alugamos uma casa maior, onde tinha uma área, uma varanda coberta, né? Que daria ali para a gente começar um protótipo da indústria, da fábrica, né? Ali começamos a ter alguns fornos, freezers, né? Uma cozerela ali para bater a massa, não depender de bater essa massa manual. E depois o cilindro, né? O cilindro ele foi um dos últimos itens que a gente comprou, olha para você ver.
para esticar a massa de assado das esfirras, pão, pizza, a gente fez muito tempo no rolo, né? Tudo manual. Se você observar ali em meados de 2011, 2012, ainda a gente não tinha nem cilindro, era manual. Né? E assim, foi muito, muito gratificante isso, porque aos poucos, com o produto que a gente estava produzindo ali, é isso que eu falo, que é o marketing boca a boca mesmo, né? O marketing boca a boca ali, o cliente, ele gosta do produto, ele se identifica ali com aquele tempero, com aquela massa ali, e aí começou a automaticamente vir outras pessoas. Eu compro lá do Elisiar, na época eles falavam Toninho, né? A gente chamava de Toninho. Então assim, eu já tive vários nomes, não era Elisiar, era Toninho. Né? Então assim, então até a gente criar mesmo essa proposta de formar uma indústria, uma fábrica, logo surgiu a ideia para não ser chamado de Toninho, vamos colocar um nome, né? E aí surgiu a Deliciarte. Então, o primeiro nome da empresa, na época, era Deliciarte. Aí a gente começou a fazer a distribuição, compramos Fiorino, né? Começamos a chamar alguém para ajudar em casa ali. Mas você já viu, né? Casa e trabalho não combina, né? Não conversa. E aí chegou um dado momento ali, a Marcele sempre muito, muito sábia ali, né? Às vezes a gente estava meio desanimado, isso aqui dá muito trabalho e tal, mas aquele espírito empreendedor sempre, não, ou vai ou racha, né? Não vamos voltar para trás, já compramos uma máquina, compramos outra máquina, né? E aí começou a vir a ideia de ir para um salão mesmo, para um barracão comercial. E andamos Franca inteira ali para ver se achava algum lugar ali, né? Aí a gente via um barracão muito grande, falava assim, nossa, esse aqui é muito grande. Via outro pequeno, esse é muito pequeno, né? E acabamos que alugamos um barracão ali na Reinaldo Chioca, que é onde a empresa ainda está situada lá. E quem quiser pode ir lá, viu? Se quiser, pode ir lá. E aí, estamos situados lá, trabalhamos ali dentro, era muito espaço na época, a gente fala, nossa, é muito espaço que tem aqui, né? E aos poucos, de 2014 até mais ou menos ali 2017, a empresa cresceu ali 5 vezes, né? E aí começou a necessidade de contratar mais pessoas. Começou eu e a minha esposa, depois veio o Lucas, a Kênia, a Lígia, que estão conosco até hoje, né? E fazem parte da equipe de todo o crescimento, desde o princípio ali, né? De quando começamos ali no barracão, até hoje eles estão lá. Então, assim, se vocês quiserem ir lá ver, eles estão lá. E como que foi, tipo, pessoal, pra você quando você foi colocado à prova, né, que você entendeu, você falou assim, não, eu preciso realmente mudar o segmento aqui, né, você tava lá, igual como você diz lá, você e sua esposa ralando a barriga no balcão, isso. Você falou assim, não, eu preciso focar em outra parte para eu conseguir escalar. O motivo de você ter feito a fábrica foi visando essa escala, de você realmente tornar um distribuidor e não só como diz, um lojista, né? Tornar um distribuidor de salgado. Como que foi essa virada de chave, assim, sim, né? Sim, é muito bacana, né? Porque foram vários desafios, né? A gente fala com uma naturalidade, assim, mas... que já passou. Já passou, então assim... já foi superado. Como diz, naquela época nós chorou, né, cara? Deixou um trauminha, deixou. Deixou algumas sequelas, né? O cara tinha cabelo e tudo, né? Isso é mais normal, cara. O cara tinha cabelo e tal. Mas, assim, o que foi a real virada de chave, né? Conforme veio surgindo a demanda... a gente foi colocado à prova mesmo, né? Ou a gente iria manter aquele modelo ali, ou voltaria para trás, ficaria só ali com atendimento de loja, né? Como lojista mesmo.
E aí veio esse impulso, né, da gente, é igual quando a água começa a bater na água, no sapo, o sapo tem que pular, né? E aí a gente teve que pular, cara, não teve como, né? E assim, o que foi mais desafiador ali, e eu creio assim que só nós temos esse problema, foi achar profissional, né? Acho que só a Zabene que tem esse problema aí, não, né? com certeza. Tem esse problema. Pelo amor de Deus, acho que vocês não têm esse problema. Você é o nosso 7º episódio. Olha os outros 6 antes de você. Todos falando a mesma coisa. Mas eu acho que esse é o problema de... Mas eu achei que isso era novidade. 100% hoje em dia. O nome é isso daí, é mão de obra. É a mão de obra, né? E assim, foi desafiador, porque assim, era um campo, para nós, até muito desconhecido, né? Quando você faz ali de uma forma caseira, manual ali, e você começar a ter que ter maquinário, pessoa para operar a máquina, né? Então, tudo aquilo ali a gente teve que aprender primeiro, né? Sim. Até hoje a gente aprende. Tem coisas que mudou algum processo ali, a gente tem que acompanhar, né? Então, nesse tempo aí, dessa virada de chave, como eu disse, foi muito desafiador, mas também foi muito, muito bacana, foi bem gratificante isso, cara. Porque, assim, a gente foi saboreando, né? Essas mudanças, essas etapas, né? Você cria uma casca também, né? Cria uma casca, porque quando você enfrenta um problema, né? Um desafio, né? Sim. Ali, igual você, nossa, eu vendi 50, mas a minha capacidade produtiva era 30. Justamente. Né? Então, assim, é um desafio bom. Exatamente. Por quê? Porque você tem a receita ali, você vendeu, né? Sim, sim. Então, assim, e esse aumento gradativo, né, de produção, do desafio, isso é muito bom. Desde que seja bem planejado também. Justamente. Né? Nessa época até foi engraçado que a gente não tinha tempo de planejar, né? Vai a gente falava assim, né? Vamos que vamos pra cima, né? Eu creio assim, todo empreendedor ele tem esse desafio, sem né? dúvida. Mesmo que ele tenha ali um conhecimento, tenha feito um planejamento, mas é muito fácil sair fora disso, né? Aí demais, cara. É muito, muito fácil. E juntando ainda que nós não tínhamos muita experiência com a parte administrativa, financeira, né? Era tudo muito novo ali. Então, assim, nós tivemos bastante desafio nessas questões também, né? Questão de legislação, questão tributária, né? Então, assim, houve muita coisa aí que a gente teve que fazer a coxinha aqui e estudava um pouquinho aqui, conversava com outro ali e comia um salgado em outro lugar para saber como que estava o parâmetro ali, né, do nosso produto. E hoje, eu falo assim, hoje tudo isso serviu como uma boa base, né, um bom alicerce ali, uma estrutura, né, e... Tamo lá, cara. E fala pra nós aqui, então, Eliezer, qual que é o maior desafio, né, que você enxerga hoje, tirando a mão de obra, né? Uhum. Que isso... Não, esse aí tá até meio clichê, né, cara? Já tá normal. Já mas, tá assim, batidão já. Qual que é o seu maior desafio hoje, né, da Zabene? Eu falo não só da Zabene, mas quem faz produção, e principalmente de produtos perecíveis, que é o seu caso, sim, né? Sim. Dos bastidores, né? Porque um exemplo, quando você chega numa pastelaria, você chega numa salgadaria, né? Vamos dizer assim, sim, né? Sim. Cara, dá uma coxinha. Beleza, tá aqui. É muito etc, automático, né? Você fala, a coxinha tá pronta, tá ali, né? Sim. Mas tem todo um por trás, né? Isso, esse processo por trás, né? Então, um exemplo. Nós fizemos consultoria, você tem cara que entra de madrugada, você tem pessoas que entram de manhã, e por quê? Porque a engrenagem não pode parar. Justamente. Então, assim, conta um pouco para nós desses bastidores. Como legal. funciona. Olha, como que funciona? É meio loucura, né? Meio, não é inteiro, mas é uma loucura. O que hoje o nosso desafio, porque a gente trabalha 3 turnos, a gente roda 3 turnos, o das 3 horas da manhã, né? Entra um pessoal ali para começar
a reagir à massa, regenerar o produto, porque nós trabalhamos com duas frentes, né? Com a frente dos salgados prontos, né? Aquele que vai pronto ali para a estufa, vai ali o salgado resfriado para o cliente ali fritar na hora para o seu cliente. E também a gente trabalha com o congelado. Então nós trabalhamos aí com essas duas frentes. A frente do pronto, o autosserviço ali, né? Atendimento instantâneo, e o congelado, que é para aquele cliente que tem uma demanda maior, porém ele não tem uma estrutura de cozinha, né? Então, aonde que está o desafio? Hoje nós trabalhamos aí com praticamente 4 estoques, né? A gente tem o... Sem dúvida. É um negócio meio bruto, né? É. E para a gente conseguir controlar tudo isso, tanto o que entra ali de matéria-prima, né? Então já é um estoque, né? Como também o estoque de recheios, né? A gente produz recheio, produz massa, né? Então ali pegou o insumo, tornou ele recheio e massa, né? E depois ele vai para a terceira frente, nesse caso aí, nessa sequência, que é o estoque de produtos que vão fresquinho de manhã ali para o cliente já colocar na estufa. Depois o quarto estoque, que é o estoque dos congelados, onde o cliente ele vai tirar ali conforme a demanda dele para colocar na estufa. Então é muito desafiador. Nós temos o estoque ali de insumos, matéria-prima, e o estoque de mercadoria acabada, né? Então é muito complexo, né? Quando a gente, principalmente se tratando de produto perecível, onde o produto ali alimentício, principalmente o que a gente trabalha ali sem conservantes, a gente tem um acompanhamento com nutricionistas. E esses produtos, eles têm uma validade muito, muito curta, né? É um share muito rápido. O cliente ali que é diário, o salgado dele tem 3 dias de validade, né? Então, imagina que tem que produzir, formar um estoque, né? Para você não ficar pagando um incêndio, conforme a demanda. Esse cliente, vai chegar esse produto para esse cliente no dia seguinte, né, para ele poder já ativar, fritar, colocar na sua estufa, e esse salgado ele tem que finalizar ali no máximo no dia seguinte, né? Então tem esse estoque delicado, né? Tanto para recheios quanto também para o salgado pronto ali, que é a primeira frente nossa de entrega. O salgado congelado a gente consegue ter um planejamento melhor, né? Porque ele me dá um share maior de produto, ele vai me dar ali 90 dias, né? de validade, são 3 meses ali. Então eu consigo me preparar melhor, né? Surgiu a demanda ali e a gente consegue se preparar. Mas nem sempre foi assim. Cara, trocar o pneu do carro em movimento. Andando, né? Justamente. Não tem muito o que fazer. E me fala assim, ó, um exemplo, igual você trouxe aí, né? Os estoques que a gente tem que controlar, tudo isso. Como que você... O que você fez na sua operação para você conseguir automatizar ela um pouco, para você ganhar essa barganha de crescimento, né? De escala. Essa logística dentro da sua operação mesmo. Quais foram os processos que você teve que implantar para ela ser eficiente, não perder a qualidade, porque querendo ou não, como é um produto alimentício, você depende muito de vários fatores, né? O sabor tem que ser gostoso, primeiro de tudo, você tem que ter estoque para conseguir fornecer e tem que ter um padrão, vamos dizer assim, justamente, né? Justamente. É muito desafiador, né? Até, vamos colocar aí, até no ano de 2024... nós tivemos um crescimento muito na raça, né? Sem olhar muito a questão desses padrões de controle, né? De estoque. Então, assim, isso vai gerar muito desperdício, muita perda, né? Muito retrabalho. Então, assim, foi onde eu e a Marcele, a gente entendeu que se a gente não olhasse para dentro, né? Não olhasse ali o estoque, não olhasse a previsão de produção, né? Não tivesse um controle melhor,
realmente o crescimento, quanto mais você vende com prejuízo, maior é o rombo, né? Rombo. Forma um rombo. E nós fechamos o ano de 2024 nem chegando ali em ponto de equilíbrio, né? Então, assim, eu falo onde que entra essa parte da logística, né? Da logística, ali, da né? gestão, né? E aí nós fizemos um trabalho com a Stocklog, né? Sim, No caso sim. aí, nessa época, passamos um tempo ali em 2026, 2025, né? 25. No meio do ano de 2025 e até o começo ali, o Até primeiro janeiro, fevereiro desse janeiro, ano. fevereiro desse ano. E aí, o que acontece? Ali a gente começou a ter uma melhor clareza, né? Tanto na questão de armazenagem, de estoque, de controlar isso tudo através do nosso sistema, né? Nós fizemos uma troca de sistema também. Então, o sistema que a gente trabalhava, ele era um pouco mais engessado, né? E automaticamente, na mudança desse sistema, nós tivemos aí, com a ajuda da Stocklog também, esse controle, né? Esses apontadores aí de mostrar para nós, né? Ter mais clareza mesmo do que está sendo vendido, do que está sendo produzido. E aí é o que eu falo. A gente começou a parar um pouco de olhar muito fora, né? De ficar ganhando mercado, e agora nós estamos fazendo um olhar mais dentro, né? Dentro da empresa aí, para poder conseguir melhorar o nosso trabalho ali em relação a estoque, organização, né? Etiquetas de produto ali, lote, para poder conseguir crescer com saúde, né? Crescer saudável. Pegando o gancho aí que você falou, né? Que vocês resolveram olhar mais pra dentro, né? Foi um bate-papo que a gente teve no off. Hoje, existe assim, ó, tem muitos empresários, muitas pessoas que acham que o problema é a venda. Só que a gente enxerga... da Zabene não é. Exato, é o que eu Cara, ia falar. No assim, seu ó, caso, a venda é muito fácil. Você teve que Isso. parar de abrir mercado para Sim. estruturar a sua casa para exatamente. conseguir fornecer. Porque Justamente. senão, conforme você ia abrir, você não ia conseguir abastecer. Eu achei até bacana, em off também, né? O Felipe até falou assim, cara, a tua empresa ela tá crescendo por osmose, né? É bacana a gente ouvir isso, porque eu falo assim, lógico que é bacana em certo aspecto, Sim, né? Sim. Quer dizer que entrou na aceitação do público, né? Sim. O produto ele tem uma venda natural, recorrente, mas a gente parou com aquela ânsia de querer vender mais para poder organizar dentro, né? Eu digo assim, você só crescer em faturamento, às vezes você vai vender lá, sei lá, um valor legal ali, bacana para aquele tipo de negócio, né? Porém, ele não te dá uma margem de lucro. Então, assim, isso, aonde que a gente está errando, né? E aí a gente começa a olhar os indicadores, começa a ver o time de produção, né? A gente errava muito nisso. É começo de mês, então vamos produzir X. Mas aí aquele produto que tem um curto prazo, né? Um share muito pequeno, ele vai ter desperdício, né? A gente, imagina lá, você usou a matéria-prima, você cozinhou, você usou o tempo do colaborador ali, né? E tudo que vem de custos ali. E no final, você só remou e não saiu do lugar, é preocupante, né? Sim. Então, isso foi uma questão mesmo de olhar até mesmo para a cultura, né? Era uma cultura familiar ainda estamos na trajetória disso, né? Mudando, profissionalizando mais a Zabene, né? E para a gente conseguir ter melhores resultados, né? A empresa ficar saudável, ser mais lucrativa. Algo que você falou, Elizar, que é sobre a questão da quantidade de itens, né? Que tinha, Sim. né? Então tinha 40, né? Tinha 47, 47 Felipe. E nós fizemos um estudo, né? Sim, Lembra? sim.
E aí, cara, isso aqui não compensa, isso aqui vende 20 por mês, né? Então Exatamente, separa cara. a mão de obra para fazer 20 salgados. É uma produção É. com máquinas, Exatamente. né? Com Enfim. máquina, ali tem cilindro, tem máquina É. formatadora, né? Então, assim, como que você. Você não foi nem um pouco traumático tirar esses produtos, porque tem empresas, cara, que a gente chega, né, de consultoria e faz o trabalho que nós fizemos lá, Sim, né? sim, legal. Então, aí eu falo assim, olha, cara, esse seu produto aqui, ele não vende. Larga a mão disso aqui, cara, vão ganhar dinheiro, né? E o seu é pior, porque é Sim, sim, perecível, né? perecível. Então, assim, e isso isso é algo que as empresas têm existe um sentimento por trás de você descontinuar um produto, O Sim. amor, né? né? Eu gosto disso, de analisar isso, porque imagina que o que você está produzindo ali, você pega um amor, igual você falou, né? Ele acaba se tornando um filho, né? Sim. Uhum. E é ruim você falar, poxa, esse produto aqui, eu vou tirar ele de linha. Porque como a gente veio lá do começo, então tinha lá o seu Zé que gostava daquele salgado ali. Então você fala, não, peraí, tem que produzir porque o seu Zé vai comprar, né? Porque é só o seu Zé que compra. Mas é só o seu Zé que compra, né? E aí, de repente, o seu Zé vai fazer uma viagem lá, ele vai ficar lá um mês fora. E aí, o que vai acontecer com esse produto, né? Ele não vai vender, ele vai ficar no estoque. Sim. Por se tratar de um produto perecível, vai perder. Então, até que ponto isso é benéfico para a empresa, onde destina ali o colaborador a produzir, né? Então, você está usando o tempo ali, que é caro o tempo, né? A hora do colaborador é caro. Dúvida. E de repente chegar lá no final do mês você fala, poxa, eu vou ter que descartar esse produto, Sim. né? Eu vou ter que descartar porque ele já não tá legal mais para consumir, para vender esse produto, né? E principalmente quando bate ali no prazo dele. Então, assim, quando você falou isso lá na época, eu já tinha essa vontade já de olhar com um olhar mais seletivo, né? De falar, Sim. poxa, esse produto aqui Realmente realmente não é legal. E aí, nessa ocasião aí, eu lembro que a gente descontinuou, acho que 10 itens, né? A gente caiu para 37 itens. Foi a primeira leva foram 10, né? Sim, sim. E aí depois chegou a 30. Exatamente. Depois. Então vamos dizer assim, foram 17 produtos que foram descontinuados. Justamente. Só que, né, você ganhou na produção de curva A. De Justamente. curva B, né? Então, é igual a gente conversou uns meses atrás, Sim, né? sim. Aí você falou, Felipe, eu saí pra rua vender, fechei 5 clientes. Eu falo assim, cara do céu, me dá porque assim, é totalmente diferente, né? O estilo da venda, Sim, né? sim. O seu com o nosso, né? Justamente. E aí ele falou assim, cara, já tive que parar de novo. Aí eu... Porque qual é a maior dor, né? Eu falo assim, essa é a dor de barriga, né? Quando a gente vai abrindo clientes ali, então a gente tem que ir meio devagar para conseguir ajustar a produção, né? Porque ali tem pessoas, o ser humano ali que tá... Sim. 70% da operação é manual, né? Sem dúvida. E aí, quando você chega com uma demanda maior ali, recorrente, eles tomam um baque, né? Então, eu falo assim, a gente tem que ir no método conta-gota para não sobrecarregar e gerar um gargalo, né? Sim. Eu falo assim, às vezes a gente conseguir o cliente não é o problema. O problema é a gente conseguir manter esse cliente dentro da operação, né? Com qualidade, com bom atendimento, Sim, né? total. E não fazer com que ele tenha prejuízo, né? De não venda. Então a gente precisa de garantir isso. Até muito com essa mudança de cultura e instituir essas questões aí de organização, né? Tanto na parte logística como também na gestão de pessoas junto com a L7. Nós estamos com a consultoria deles ainda. Então assim, nada é da noite pro dia, né? Nada. Não adianta você falar assim, não, eu quero para ontem. Não vai, cara. É tudo devagar, é tudo com muita calma, porque são pessoas são o maior ativo, né? O maior bem que tem ali da empresa, né? Sim. E é isso, né? A gente tá nessa busca aí. É isso.
Ô, Elisiar, e vamos falar aqui agora da parte de transporte. Parte de transporte. Das ABN. Essa parte é a que eu mais gostei. Ei, teve bom, hein? Esse foi boa, hein? Esse foi Essa boa. Cara, você foi fera. Mas vamos lá, né? Hoje, né? Já que você fez esse bom comentário, né? Sim, sim. Vamos aproveitar, né? Aproveita aí, cara. Faz o corte. Não, mas vamos lá. Então, assim, quando a gente chegou lá, né, nas ABN, tinha 4 veículos, é isso? 4 Sim, veículos? nós tínhamos 4 veículos e estávamos já adquirindo o quinto, né? O quinto veículo, cara. E isso aí através de tudo que a gente falou, fez estudos, né? Elisiar, você não é uma empresa de entrega. Poxa, cara. Então, você podia ter aparecido antes, pois né? E assim, como foi essa mudança, né? Eu falo assim, através do estudo que foi feito, né? Que você falou, cara, é verdade, né? Eu acho que isso faz muito sentido. Sim. Porque hoje existe um dilema dentro das empresas, igual você tinha. Dilema sim. no sentido assim, cara, eu quero ter meus veículos. Porque eu não perco a minha qualidade, porque aí é meu motorista, etc. Entra muito na questão do orgulho, né? Do ego, né? Então, assim, e isso é bem normal, cara. É muito normal. Então, você vê empresas que por exemplo, tem 10 entregas por dia, 12 entregas, que tem 3 veículos, e não é entregas grandes, entende? Sim. E aí, você tem um passivo na sua mão, além de ter mão de obra, todos os impostos, etc. Né? Enquanto a terceirização, em alguns momentos, é o melhor. É o melhor caminho, né? Sem dúvida. Então, assim, como que foi isso, né, para você na época? E também, já aproveitando, né, como que é o transporte de salgado, né? Então, ali, né, qual que é o manuseio que você tem que ter, né? Os cuidados para que você não perca a qualidade Sim. e que chegue lá na outra ponta e a pessoa consuma seu salgado e fala, cara, ótimo, é isso mesmo. Legal, é isso. A questão do transporte do alimento era o tendão de Aquiles, né? A gente sempre olha para essa questão do transporte com um certo ego de falar assim, não, mas a minha entrega é personalizada. Eu tenho uma frota. A gente gosta de colocar número 1, número 2, até chegar a 100 em carro, né? É muito... Você fala, poxa, a empresa está crescendo, mas será que é mesmo? Né? Será que a gente não está, como diz, né? Enxugando gelo. Enxugando gelo, boa. Esse cara é top. Mas, ó, imagina o seguinte, ó, nós já temos uma operação bem complexa, né? Apesar de ser pequena ainda, né? Mas ela é bem complexa. Você produzir o alimento, você armazenar e você regenerar esse produto, né? Preparar esse produto para ser entregue para os clientes, né? Que vai revender esse produto. Então, imagina quanto que esse produto ele anda. E o pior, o prazo, né? O prazo muito curto. Para tudo isso, né? Para fazer e entregar. A ideia é que, assim, ó, quando eu comecei a observar a demanda do salgado pronto, né? Que detém ali a necessidade de um carro preparado ali com um certo isolamento térmico, né? Segundo a vigilância sanitária, precisa de ter superfície lisa e permeável, né? Que seja lavável e com um certo tipo de grau de isolamento para poder armazenar esse produto em temperatura hábil. O que acontece? Quando a gente começa a investir nisso, a gente fica maravilhado. Fala, nossa, que bacana, eu tenho uma entrega personalizada e tal. Então, isso meio que infla o ego, né? Sim. Lógico que sem perder a questão do cuidado com o alimento, porque a gente está transportando alimento, saúde, né, para o cliente. Então, a gente tem que realmente fazer de acordo com o que tem que ser feito através da vigilância sanitária, dos nutricionistas que nos atendem. E quando a gente... Por que eu digo tendão de Aquiles? Porque ia mexer na parte mais visual da empresa, na questão de... É onde todo mundo vê, né? Onde que o cliente vê. Ele tá lá num supermercado e, de repente, ele vê o carro lá plotado, né? Sim. E aí ele pega aquele telefone ali e ele liga, né? Ele acaba ligando. E
trazendo ali vendas também. Então isso acaba se tornando um marketing orgânico, É né? um outdoor. Outdoor é ambulante, móvel. Outdoor móvel, isso mesmo. Então, assim, acho que a maior dor foi essa, né? Quando o Felipe ele trouxe para nós essa quantitativa e essa análise do custo, né? Aí a gente começou até brinquei com ele, vou fazer uma conta de padeiro aqui, né? Conta do salgadeiro aqui, eu gasto X de combustível, tanto de impostos do carro, seguro, veículo, né? As manutenções do veículo. Motoristas. O colaborador ali, o entregador, né? Então, quando a gente começa a somar tudo isso, a gente vê o quão é impactante na precificação do produto o custo de uma logística, né? Aí você fala, cara, eu tenho todo esse aparato aqui, toda essa frota, né? Mesmo que seja pequena, mas gerando um gasto absurdo. Né? Muitas das vezes o custo da logística ele fica mais caro que o próprio custo da matéria-prima. Justamente, o markup que aquele produto ali ele dá no final praticamente empata na logística, né? Você fala assim, poxa, imagina que a minha entrega ela tá lá a R$28, né? A entrega, porque aí a gente tem as frentes do salgado pronto, Sim. Tem os salgados congelados e tem os salgadinhos de festa também. Sim. Então você imagina colocar tudo isso no carro ali a R$28 a entrega, né? Foi aonde a gente aos poucos veio fazendo essa transição com o salgadinho de festa para o consumidor final, né? O B2C. Sim. E o cliente ele começou a receber esse produto através de moto, né? Sim. O carregamento através das motos. E terceirizado a R$13, né? Então, eu falo assim, isso aí já foi uma grande conquista para nós, né? Não ter que tomar toda esse custo para nós interno e passar transferindo ali para uma entrega terceirizada, né? Isso foi o primeiro. Foi engraçado que quando a gente começou a fazer a entrega com moto, eu fiz o meu primeiro pedido. Né? Eu falei assim, o primeiro pedido. Eu falei assim, e ainda eu brinquei com o motoqueiro, empina, acelera aí pra gente ver como é que vai ficar, né? Brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Eu não falei nada disso, não. Falei, cara, toma cuidado. Mas no final você quis saber, né? Sim. No final como diz, eu tive que comprar pra ver como que ia chegar. Tirei foto e tudo, né? Porque eu falo assim, eu não posso impactar com a qualidade que o cliente vai receber esse produto lá. Como é que vai chegar? Então, esse era o meu maior medo. E aí, quando nós fizemos essas contas, né, de padeiro, nós já tínhamos aí entrega terceirizada com os motoqueiros, e aí o Felipe fala, olha, Elisar, você acha que realmente é vantajoso ter tudo isso de veículo na empresa? Eu falei, não, mas é porque são 2 entregadores, os clientes querem 7 horas da manhã, então eu tenho que mandar um para um lado, outro para o outro, eu tenho mais um carro na reserva, eu tenho um carro que faz região, eu comprei um caminhão para entregar congelado, e aí você começa a juntar uma quinquilharia ali, né? Achando que, nossa, a empresa está crescendo, Sim. né? E aí, a hora que você vai fazer mesmo a análise de todo aquele custo, é um parto, né? Um absurdo. E foi muito bacana quando você trouxe aplicou, né? Essa questão do custo por entrega, o custo logístico. Nós acabamos aí terceirizando a entrega, né? Então, entrega ali que 2 pessoas ali internas faziam, uma pessoa só fazia, né? Então, assim, a pessoa quer entregar. Sim. Né? Ali ele está, o colaborador está como CLT, no caso. Né? Então, assim, ele vai ali naquela toada com tranquilidade para entregar com qualidade, para, de repente, evitar algum tipo de incidente, né? Mas eu digo assim, é diferente, a pegada é outra, né? Quando você terceiriza ali, dá um treinamento pro entregador ali, fala qual é a necessidade,
de repente, acomodar em caixas de isopor, né? Sim. E a gente já disponibilizava isso para eles também, para ele, no caso, uma pessoa no começo. E a gente começou a gostar disso, né? A gente começou a vender os carros. E quando a gente começou a vender os carros, a gente começou a respirar, a empresa começou a ficar mais saudável, né? E o que foi mais legal é que nós caímos pela metade o custo, né? Quando que eu falo assim, cara, o custo ficou pela metade, né? Eu tinha 2 colaboradores, 2 carros na ativa, um que fazia região, né? Então eles revezavam entre eles ali. Sim. Gerava uma certa hora extra, porque eu tinha uma demanda, eu tenho uma demanda de manhã, todo mundo quer aquele horário, e o congelado ele me traz mais mobilidade, né? Ele me deixa com mais janelas aí para conseguir entregar dentro do horário comercial. O bom é que nesse caso, né, o custo, né, ele reduziu para metade, né, da entrega, e você paga por entrega também, né? Se não tiver entrega, você não vai pagar, porque não tem entrega, né? Ao contrário, quando é próprio, você já tem todos os custos, né? E você injetou o dinheiro na empresa. No fluxo de caixa. No fluxo de caixa. É onde eu falo. Então, aí assim, a empresa começou a respirar, né? Então foi aonde realmente, né, naquele momento, a gente viu que realmente fazia muito sentido fazer isso, né? E que bom que deu certo, né? Mas você lembra que no início não foi legal? No início não foi legal, lembra? A gente teve alguns contratempos, né? Até que eu recebi uma proposta ali, até interna ali, de um dos colaboradores, né? E ele se propôs de comprar um veículo, de dar treinamento para o funcionário dele também. Eu falo assim, cara, se você tem... É igual o antigo ditado, né? Quem não tem cão, caça com gato, né? Mas eu digo que o meu colaborador ali, enxergando aquela necessidade, enxergando aquela demanda, oportunidade, ele falou assim, olha, Elisiar, se você não está conseguindo acertar nessa questão, eu me disponho a comprar o carro, né? E coloco um colaborador para fazer. E aí foi isso que foi feito, né? A gente vendeu um carro para o colaborador, fizemos ali um contrato, né? Fora. E ele hoje faz as entregas da Zabena. Inclusive, a empresa dele está crescendo também, né? Acaba que a empresa dele também está crescendo nessa parte alimentícia e de entrega de alimentos, né? Legal. Não, então, eu falo assim, desculpa interromper, pode falar. Mas é bacana que uma coisa que talvez ali, poxa, não deu certo aqui, mas não vamos já... zerar isso aqui, não vamos já deixar de lado, falar assim, não vou fazer. Cara, persiste ali, né? E acaba surgindo oportunidades aí que talvez nós não estávamos enxergando. Então, também. Isso é importante, cara, porque assim, geralmente, eu sempre falo isso, se você tem que errar rápido e errar barato. Né? Até hoje eu tenho isso gravado na minha cabeça. E muita coisa que a gente fez lá não teve investimento algum. Né? Justamente. Porque, cara, vamos errar rápido então? Vamos, então vamos. Então, assim, eu lembro que no início foi ruim e eu lembro dessa conversa que a gente teve mesmo. Aí, Elisiar, é o começo, vai dar alguns paus mesmo, mas vamos continuar, vai dar certo, né? E isso é importante, cara, porque, assim, importante em que sentido? Porque o empresário por si só, ele sabe que nada é fácil. E você mudar um processo também não é fácil. Porque você está tomando uma decisão. Sim. Você está mudando a estrutura da sua empresa. Entendeu? Então, assim, são coisas que quando, em termos de consultoria mesmo, a gente fala alguma coisa, a gente tem muita aceitação nesse sentido. Por quê? Porque a peça, que é o empresário, igual a Marcele, você e ela, né? Falou, não, vamos fazer. Né? Então, assim... como diz, é o que você falou, errar rápido, errar barato, né? Não custa, né? Não custa. Ainda eu tinha os veículos ali, então eu tinha um ali na reserva ali, se desse algum problema eu conseguia, de uma certa forma, ali cobrir, né? Compensar aquela falta ali, né? Mas, no final, eu falo assim, foi muito bom a gente ter perseverado, né? Sem dúvida. Insistido com isso, Sim. né? E a terceirização, gente,
A gente brinca, né? Pra quem não sabe, eu e o Felipe, nós temos uma empresa de transporte, né? E a gente fala assim, o quanto a gente puder seguir com veículos terceirizados, Vai a gente seguir. vai. Certo. Porque, Sem dúvida. cara, é igual voltando pro... Cara, pra imagina aquele- você ter uma frota de caminhão. Voltando Cê pra... tá Não, doido. aí você volta para aquele gancho que a gente falou de mão de obra. Quanto mais você tem pessoas autônomas que dependem do trabalho que ela vai exercer para ganhar, mais qualidade no trabalho você tem, porque eles vão querer fazer um trabalho de qualidade para continuar pegando um serviço seu, Justamente. mais agilidade e mais economia, porque você não tem um custo fixo ali, você tem um custo variável. Porque hoje você pode ter, como Justamente. diz, você pode ter 20 entregas hoje, mas pode ter 10. Então, Exatamente. você paga conforme a sua demanda, você tem uma experiência de qualificação de entrega melhor Exatamente. e rápido e mais ágil, porque o cara ele quer acabar logo pra, tipo assim, Pra pra pegar ele, outra, pra pegar né? outra. Ele quer dar E continuidade. dar né? continuidade. Então, É isso mesmo. cara, isso funciona muito. E a gente vê que muitas empresas pecam nisso. Tem muita empresa aí que você vê o cara colocando transporte próprio à torta e direita. Exatamente. E a gente falou isso, quase todos os podcasts a gente fala isso. Eles, quase nenhuma empresa para ver o custo com logística, com transporte. E o maior gargalo dessas empresas tá nisso. É em transporte, onde que o dinheiro vai, porque não olha para isso. É em transporte e em estoque. É nisso Justamente. que tá. O dinheiro tá lá, né? É É engraçado. porque o dinheiro a tá gente- parado ali, né? O dinheiro tá parado, tá mobilizado. Então, quando você Exato, pega lá que total. o veículo ele acaba se tornando um passivo, né? Ele tem uma depreciação. Totalmente. Então, você imagina você ter que ficar trocando frota, né? A gente vê muito isso acontecer, aproveitando a especialidade de vocês, quando você pega essas grandes empresas, né? Antes do advento aí do e-commerce em si, Uhum. a gente vê essas empresas de varejo, né? Muitas delas desfizeram das suas frotas de caminhões, né? Cortaram aquele custo ali, terceirizaram também ou contrataram empresa de logística. Então você vê que grandes empresas são as primeiras a fazer, né? Sim. E aí, se a gente não acompanhar essa movimentação do mercado, você não fica competitivo, né? Você acaba tendo que repassar esse custo também e encarecendo ali a tua operação, né? Fala assim, Sem dúvida. Elisiar, nós estamos chegando na reta final aqui, né, Bacana. do nosso episódio. E aí... é só chutar pro gol. Agora e partir pro Aproveitar, abraço. né? Aproveitar E a Copa. amanhã, Amanhã tem Brasilzão, jogo. Brasilzão, né? certo? Bora! Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Como que você enxerga, né, o mercado de produtos congelados mesmo? Né, Sim, sim. nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Eu falo em todas as questões, tá? Sim, sim. Principalmente em automações com maquinários, Sim, sim. né? Olha, a gente tá vivenciando uma perda natural aí, né, da mão de obra. Né? Você vê que hoje a gente já sente mais, né? Tem algumas funções específicas que a gente já não consegue substituir. Fui na feira da FISPAL recentemente, né, para ver essa questão de automação. Hoje tem máquina que faz pastel, hoje tem máquina que faz os assados, né? Até então só fazia o formato de coxinha, bolinha, os risoles, e hoje já tem máquina para isso, né? Já tem um tempo já no mercado, mas eu digo assim, vem evoluindo mais, né? Vem Sim. chegando marcas novas no mercado também, né? Quando eu olho para dentro da empresa, nós começamos a migrar há um tempo atrás, eu creio que foi em meados de 2017 que nós começamos a ter esse olhar que o mercado do futuro ele é o congelado para o alimento, né? Então, quando eu faço vou voltar a brincar com isso, tá? A continha de padeiro, você fala assim, poxa, eu tenho 10 entregas, ou 15 entregas que seja, eu tenho que estar em 15 lugares diferentes, distintos na cidade, espalhados na cidade, às 7 horas da manhã. Às 8 horas da manhã. Se eu chegar lá às 8h30, o cliente fala, ó, você veio para o almoço? Né? Então, e aí quando você olha que você tem que ficar aumentando o seu custo, comprando novos carros, aumentando ali a quantidade de colaborador,
Só para naquela faixa você conseguir entregar, nós já começamos a ter um olhar do quê? Do congelado. Porque você pode programar melhor. A gente pode programar melhor, a gente pode sair com volumes maiores, a gente sai uma vez só com uma quantidade ali de Sim. entregas, né? Até finalizar e dentro de um horário comercial. Então eu digo que o congelado, ele é o futuro, né? Claro que isso também já é, de uma certa forma, para o nosso mercado, ele é clichê também, mas o que vai trazer essa escalabilidade do produto é exatamente a questão do congelado, né? Sei. Então nós Ele é viemos mais fazendo democrático, né? essa transição. Justamente, ele é mais democrático. Você consegue Sim. atender mais canais, né? Sim. Não, Com e certeza. se for ver, o congelado, ele... Além dele ser mais democrático, eu acredito que, tipo assim, ele vai ser mais até usual pro cliente, porque ele vai... O congelado você acaba de fazer ali, você dá o tempo ali Sim, sim. e já congela, ou seja, todos os ingredientes, tudo ali tá fresquinho. Justamente. E depois, na hora que ele for descongelar, vai manter A textura, né? Ele vai o estar sabor congelado ali. ali. Exato. Inclusive, a Zabene Salgados, qual é a nossa especialidade hoje? É entregar o salgado pronto congelado, né? Sim. Então, nós já entregamos o salgado já assado e o salgado já frito, congelado. O cliente ele tem que aquecer em aquecimento instantâneo ali de 1 minuto e meio a 2 Sim. minutos, o salgado assado, né? Aham. Ele volta à textura dele no micro-ondas e já consegue servir o cliente automaticamente. Então você imagina uma loja de conveniência lá na rodovia e de repente chegou 3 ônibus e ele não tinha nada na estufa. Então Sim. ele já automaticamente já consegue aquecer esse salgado assado em Uhum. micro-ondas e ele já consegue, ligando ali, atender o cliente que está descendo ali do ônibus com criança e tal, aquela galera toda ali fazendo sua viagem. Isso E ele consegue já servir esse cliente. E isso direto e indiretamente, assim, é favorável até pro cliente, porque ele não tem aquela demanda de ficar na estufa, também tem o problema de perder, né? Justamente, ele mantendo ali refrigerado ali a menos 18 graus. Sim. E o pacote ali vindo com 10 unidades, ele fala assim, ó, vou tirar 3 pacotes aqui, Sim. já vou colocar na estufa, o cliente desceu ali para já se servir, ele coloca, enquanto tá tirando o pedido, ele coloca no micro-ondas ou numa copa, né, que é um aquecimento mais instantâneo. E o salgado frito ele vai colocar aí ou numa air fryer ou um forno turbo, né? Ou um forno convencional. Ele tem aí salgado de 15 a 20 minutos, ele já tem salgado aí para servir o cliente também. É o mais democrático. Muito bom, Ele Sorte. Que isso? Tinha que sair o Ele Sorte. Tinha que sair o Ele Sorte. Cara, você sabe que eu não gosto de ter azar, né? E aí é aquele lance da escola igual bullying, né? Se a gente sofria bullying quando era criança, ele azar, né? Pois é. Elisiar, cara, foi um episódio bem legal, cara. Bacana. É o primeiro episódio que a gente fala de produção de perecíveis, né, aqui no podcast. Então, a complexidade, né? É muito complexo mesmo, né, você fazer e você compartilhar, né, um pouco, né, da sua história, dos desafios, o que você espera, né, para esses próximos anos, né. Agora eu queria te pedir, você, o nosso Van Diesel francano, né? Olhar ali naquela câmera ali, ó. É hora de você fazer seu merchan, né? Segue nas redes sociais. Dá seu deixa recado, seu contato, apesar que você não pode vender mais, né? Verdade. Você já tá vendendo. Bom, galera, nós da Zabene Salgados atendemos com salgados prontos, congelados, para você colocar instantaneamente na tua estufa, eliminando todo o processo. Para saber mais, me segue nas redes sociais ou me chame no WhatsApp. Um grande abraço. Isso aí. Cara, obrigado, viu? Pela presença, viu? Eu que agradeço. Obrigado, viu? Pela presença, por dar o privilégio de estar aqui compartilhando sua história com a gente. É sempre muito legal a gente conhecer a história por trás do empresário, Verdade. né? A história por trás da marca, o que passou até chegar onde chegou. Verdade. E tem uns tombos, né? Exatamente. Muito tombo. Tem muito tombo aí, cara. Tá bom demais.
Pessoal, ficamos por aqui nesse 7º episódio. Confira tudo. Nos siga nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. E ficamos pro nosso próximo episódio. Até mais. Até mais. Mas, Até mais, obrigado. pessoal.